vou me apresentar, sou o Bruno, a gente conversou, tá bom? Te procurei via Bom, LinkedIn. Esse é o Rian, né? tudo Nós bom, somos Rio? Beleza? Pode Opa, falar, tô te ouvindo. sim. Talvez o Rian ele saia um pouquinho antes, porque a gente ainda tá na faculdade, né? Daí ele demora um Sei. pouquinho para chegar lá, mas de qualquer jeito Sim, de qualquer jeito o Bruno vai assumir, aí ele vai a gente fazendo a vai. entrevista sozinho. Aham, legal. Beleza? Então, eu vou pedir para você dar um deu, né, um resumo seu, uma introdução. Tá, acho que a gravação tá travando um pouco É, na tá dando uma videochamada. travada, mas ele falou, pediu pra você fazer uma introdução sua ali, falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Tá bom, beleza. Então, meu nome é Heron, eu sou formado em Engenharia Mecânica Automobilística na FEI. Eu trabalho já há uns 10 anos com automobilismo. Comecei lá em 2011, fazendo estágio na JL, a antiga JL, que hoje chama Japone Racing, que é a construtora dos carros da Stock Car e de algumas outras categorias. Trabalhei já bastante na parte de projetos também. E desde 2014 eu comecei a trabalhar na pista como analista de dados, que é um trabalho iniciante assim para quem quer seguir nessa área de engenharia de automobilismo, né? Parte de motorsport. Ainda trabalho como analista de telemetria na Mercedes-Benz Challenge desde 2015 e desde 2018, desculpa, na Mercedes Challenge. E desde 2019 eu estou aqui na Pilotec como consultor de performance. E a Pilotec é uma clínica de performance, né? É um centro de treinamento de pilotos. E eu trabalho fazendo uma atividade bem parecida com a da pista. Aqui tem telemetria também. Na verdade, aqui tem uma telemetria de verdade, que é a aquisição em tempo real dos dados do carro. Isso daí vai passando para mim e eu junto vendo ali o que o piloto está fazendo e também vendo os gráficos da telemetria, eu vou instruindo ele onde ele pode evoluir como piloto. Já trabalhei em algumas outras categorias também, né? Na Porsche Cup que eu comecei em 2014, trabalhei na Sprint Race, na Stock Light, na TCR mais ultimamente. Fiz algumas outras que eu estou esquecendo, Fórmula V. E, cara, eu adoro o que eu faço. Estou aqui com a galera já há um tempo e full time, desde cedo até à noite. E a Pilotec é o único centro de treinamento de pilotos que tem na América Latina. Esse tipo de modelo já existe na Europa, nos Estados Unidos, já é bem difundido já há bastante tempo, vai em todos os países. Mas por aqui, só na Pilotec que começou em 2016. Qual que é a importância do trabalho de vocês para a evolução dos pilotos, né? Para eles crescerem, para eles se tornarem ainda melhores? É bem importante o trabalho que a gente faz aqui no simulador, porque o tempo de pista é muito escasso, né, e muito caro. Então, principalmente quando os pilotos vão pela primeira vez numa pista, não sabem nem para onde vira, né, aquele primeiro treino acaba consumindo muito, né, do tempo que eles têm de treino, para eles conhecerem coisas bem básicas, né, para onde vira, qual marcha usa, e tudo isso daí a gente já consegue antecipar aqui no simulador. Além do É, desenvolvimento contínuo Heron, também. Oi, pode falar.
Opa, perdão, te interromper. Imagine. Eu ia já puxar esse assunto sobre a evolução, né? Hoje a gente vê carros cada vez mais tecnológicos, né? Como você vê a Uhum. evolução dessas tecnologias para auxiliar o crescimento dos pilotos e dos próprios carros? Como você vê isso? Bem, é de suma importância, né? Os pilotos são atletas, como de outros esportes também, mas eu acho que piloto de corrida é o atleta que menos pratica, né, o que ele faz. Então, é diferente de um ciclista, de um nadador que está 8 horas por dia treinando, também há uma necessidade dessa para quem é piloto de corrida, né? Aqui na Pilotec são 2 treinos diferentes. Um é o treino psicofísico, que desenvolve ele como atleta, realmente, nas capacidades físicas e cognitivas dele. Então, junto com um treino físico, que vai trabalhar tanto a parte muscular, cardiovascular e de resistência, estabilidade, tudo isso daí junto com a parte cognitiva de concentração, tomada de decisão, reflexo, isso é da parte psicofísica. Aqui no simulador a gente treina muita parte técnica, então a gente tem pilotos, por exemplo, que vêm do kart, que já é muito exigente fisicamente, né? Já vêm muito prontos como atletas, mas quanto à parte técnica, eles têm muito que aprender ainda, né? É bem diferente a pilotagem. Então, dessa parte técnica quanto à pilotagem, aí o simulador é imprescindível, né? A gente tem muitos clientes aqui que estão na Fórmula Delta, Fórmula 4, Sprint Race, que são as categorias de acesso no automobilismo. Então, eles vêm para cá, e Copa HB20 também. Então, você tem uma molecada aí que ainda não tem nem carteira de motorista, mas que já aqui no simulador começa a aprender. Então, acaba sendo um adianto bem importante para eles, né? A gente tem sido procurado cada vez mais, né? Que é uma coisa que acompanha a tecnologia, né? Então, e a tecnologia vai chegando ao público, demora um pouco. Nos Estados Unidos, lá como eu falei, na Europa, daí já tem uma cultura disso daí já há bastante tempo, mas aqui no Brasil é relativamente recente. Então, acho que é isso, né? A molecada que está chegando agora, eles já vêm com uma cabeça mais aberta, no treino aqui no simulador, no virtual, nessa nova geração. Tem pilotos aqui também que correm de Porsche Cup, de Stock Car, mas eles já têm uma adaptação um pouco mais difícil. Mas a gente vai direcionando o treino bem personalizado. Então, para quem tem mais dificuldade, a gente começa com bastante calma, para ele se adaptar ao ambiente virtual, tem aquela noção de profundidade, de velocidade do carro, ele não está sentindo a força G, né? Você pega pilotos mais experientes, ele já quer sentar no carro, sair acelerando como se estivesse lá na pista, mas o feeling da coisa é bem diferente, né, aqui no simulador. Então, tem que dar uma freada, sabe? Essa galera que chega mais empolgada, para primeiro se adaptar ao ambiente virtual, para depois sim aí começar a forçar mais, como se eles estivessem pilotando lá na vida real. E a tecnologia ajuda muito, né? Daí os primeiros simuladores que não transmitiam, né, um feedback legal eram mais difíceis, né? O pessoal se adaptar. Hoje é mandatório para um treinamento mais profissional que você tem um volante, no nosso caso, é um do tipo Direct Drive, que é um motor elétrico que tem bastante força, tem uma resolução de posição e de feedback bem alta. Isso daí ajuda muito no feeling dele. Então, o trabalho depende muito dessa tecnologia. Se a gente fosse usar o que se tinha de dispositivos para simuladores, o que tinha 10 anos atrás, com certeza não seria tão prático. Então, a gente realmente é bem dependente, né?
E aqui é um trabalho contínuo de desenvolvimento, né? Hoje em dia, a gente tem um dash, né, que é um display que mostra ali as marchas, o tempo de volta, como se estivesse lá no carro de corrida mesmo. E até pouco tempo atrás não existia isso daí para simulador, ou era muito caro. Então, só com o avanço da tecnologia mesmo para tornar viável financeiramente, que a gente traga isso daí para dentro da sessão dos caras. Legal, obrigado. Eu vou ter que sair agora porque eu moro muito longe da faculdade, então eu preciso sair meio cedo, mas o Bruno vai continuar aí conduzindo a entrevista. Obrigadão pela oportunidade e espero Obrigado a que a gente você. tenha outras. Claro, fica à vontade. Heron, acho que eu vou fazer mais umas 3 perguntinhas aqui, rápidas mesmo, que já era o que estava planejado mesmo. Fica à vontade, tá? Eu acabei de sair também de uma sessão de simulador aqui, estava dando entrevista com uma galera da Rede TV aqui, eles estão gravando aqui até agora. Então, eu já estava com a cabeça um pouco cheia. Desculpa até se eu estou falando um pouco devagar, porque ó, a gente está full aqui o dia inteiro. Então, às vezes a cabeça da gente fica um pouco cansada. Até agora eu estava com uma dor de cabeça, tive que comer e tomar uma dipirona, por isso até que eu tinha um pouquinho atrasado aqui. Mas eu estou sem pressa, tá? Não, tranquilo. É que depois também vou ter que ir para a faculdade, assim, mas a gente, qualquer coisa, eu tenho o seu WhatsApp, eu mando alguma pergunta que ficou faltando e você me responde por áudio, assim, não tem problema. Tá bom, legal. Eu queria saber qual é a função de um coach de um piloto, né, durante o fim de semana das provas. Tá. Na pista, a função do coach, né, é passar a experiência que ele tem e também o conhecimento técnico, né? Eu, como engenheiro, eu tenho pouca experiência de pilotagem, já tive algumas que me proporcionaram, mas eu venho carregando muito conhecimento técnico. Então, eu me baseio muito pelos dados que eu tenho, eu não posso estar lá dentro do carro junto com eles, igual eu fico aqui no simulador, né? Então, eu dependo de gravação de vídeo on-board, dependo da aquisição de dados do carro. Se você quiser que eu explique melhor como funciona o sistema de aquisição também, posso explicar. Pode explicar, sim. Tá, o sistema de aquisição é um sistema que tem um hardware dentro do carro e sensores que vão pegar tudo o que acontece com o carro e também o que o piloto está fazendo. Então, você tem, por exemplo, sensores de velocidade, de aceleração lateral, e também muitos sensores de motor, e também sensores do que o piloto está fazendo, né, que tem uma posição do pedal do acelerador, a pressão de freio, quanto ele está estressando o volante, quando ele troca as marchas. Tudo isso daí vai me dando informação para depois eu analisar isso daí, né? Isso daí eles me mostram em gráfico, né? Aí tem um software no computador que eu faço essa análise, né? Faço uma conexão ali com o hardware que deixou os dados gravados, e aí eu faço um download desses dados para o carro. Então, como é um sistema que eu não estou vendo o que está acontecendo em tempo real, então eu não chamo isso de telemetria, né? Não eu digo, mas né, o que é formal se dizer é que a telemetria é em tempo real e quando não em tempo real, um sistema de aquisição de dados, puramente. Em algumas categorias, quando é uma categoria monogestão, por exemplo, a Porsche Cup, eles têm pilotos profissionais contratados, eles, antes da etapa acontecer, eles sentam lá no carro, eles pilotam, fazem uma volta de referência, e aí eu tenho esses dados de referência. Então, muito da análise que eu faço, no caso desse, é uma análise comparativa, né? E aí eu, rapidamente, sem muito esforço, ali eu consigo já mostrar muitas coisas para o piloto. Ele está freando 20 metros mais cedo, em tal curva está fazendo uma marcha diferente, então já tem uma base de referência. Isso daí facilita muito. Em outras categorias que você tem
disputa entre equipes, você já não vai ter fornecimento desses dados de referência, então você tem que trabalhar puramente com os dados do seu piloto. E aí já envolve um pouco mais da experiência, não só minha como piloto, mas eu tenho, como engenheiro, né, conhecimento técnico de analisar as grandezas puramente ali. Então, sem ter a volta de referência, eu consigo ver se ele está tendo uma freada eficiente ou não, né? Vendo como ele está modulando o freio, por exemplo, como ele está modulando o acelerador. Daí é técnica, né, puramente física. Pode imaginar que um carro de corrida é uma máquina, e como toda máquina projetada por um engenheiro, o engenheiro também fica responsável por como vai ser o procedimento operacional. Então, no caso de um carro de corrida, da mesma forma que o engenheiro trabalha fazendo o setup do carro e o projeto do carro de corrida, ele também sabe como o carro tem que ser pilotado. Então, a partir disso, mesmo sem ter uma volta de referência, eu consigo dizer para o piloto como ele deve pilotar. E aí é assim que eu faço um trabalho de coach lá na pista. Trabalho de coach também como engenheiro, né? Ah, sim, bacana. É muito legal mesmo, porque a gente não faz ideia que é todo esse trabalho que é tão complexo assim, né? Às vezes a gente vê só o carinha olhando lá uma tela lá, daí fala uns 2 dados lá pro piloto e tá tudo certo, mas tem todo um trabalho envolvido, né? Sim, Eu queria falar também sobre um pouquinho sobre os esportes, né? Que vem crescendo também. E na sua visão, o quão isso prepara os pilotos, né? E também agora tá tendo competições, estão ganhando, estão tendo grandeza, né? De algumas serem até sim. transmitidas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa evolução. Uhum. Uma evolução bem interessante. Hoje você tem equipes de corrida e montadoras que estão investindo nisso. Tem, por exemplo, a McLaren, que fez um programa de seleção de pilotos de esportes para trazer eles como pilotos de desenvolvimento dentro da sede da McLaren, lá na Inglaterra. Tem o exemplo da Gran Turismo, que fizeram também um campeonato, em que um dos ganhadores foi o Igor Fraga, um piloto brasileiro, já veio aqui na Pilotec também, conheceu ele. E de lá ele ganhou patrocínio para correr de Fórmula 3 na Europa. Além dos campeonatos que dão prêmios em dinheiro também, que dão visibilidade para os pilotos conseguirem dinheiro através dos patrocinadores, e também como uma prática esportiva, né? Assim como outros esportes que não são desse nicho assim do automobilismo. Então, é uma crescente bem visível. Diria que nos últimos 2, 3 anos, acho que cresceu muito mais do que cresceu nos últimos 15 anos. A gente está numa fase assim bem ascendente desse crescimento, sabe? Está num período interessante. Não sei dizer até o quanto mais isso vai crescer. Eu acho que é difícil, ainda está bem distante de um piloto virtual mudar a carreira dele para ser um piloto puramente, ser um profissional puramente de esportes dentro do automobilismo. Talvez quem consiga isso daí seja, assim, se contar nos dedos no mundo inteiro. De resto, ele ainda é muito mais executado como um hobby. Mas um hobby bem saudável, eu diria. Ah, sim. Heron, finalizando aqui, eu queria que você contasse um pouquinho das competições automobilísticas que você já trabalhou, né? Como você estava falando da GT3, né? Uhum. E as outras, qual foi a mais difícil para você, gostou assim? Diria que a categoria que eu mais gostei até hoje foi a TCR, porque é uma categoria
em que equipes diferentes competem entre si. Então, no caso, eu trabalhei para a PMO. Ela é uma equipe argentina, que a TCR, no caso, que a gente tem aqui é sul-americana. Então, tem equipes e pilotos da Argentina, do Brasil, do Uruguai, tem etapas fora do Brasil. E o modelo da categoria é um modelo mundial. A partir do ano que vem vai ter a TCR especificamente brasileira, assim como tem a TCR na Itália, na Espanha, na Inglaterra, praticamente quase todos os países que são fortes de motorsport, você tem uma TCR ali. E é um campeonato relativamente recente. Então, pontos principais seriam que é uma categoria em que equipes competem entre si, ela abrange mais de um país, os carros são muito legais, porque eles são fornecidos direto das montadoras, então você tem sempre os modelos de carros atualizados, você tem várias montadoras hoje que estão entregando os carros nesse molde para a TCR. A TCR, ela gera um regulamento técnico em que as montadoras podem colocar um carro delas dentro desse regulamento. Então, você tem ali o Peugeot 308, você tem Golf, você tem Alfa Romeo Giulia, você tem Audi RS3. Então, é legal você ver. E são realmente os carros que estão na rua, só que preparados para competição. Então, eu acho isso daí demais. Você pega uma Stock Car, por exemplo, eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar. Acho que uma das perguntas que vocês tinham feito era da Stock Car e da Fórmula 4, né? A Stock Car, ela tem uma bolha por fora que ainda leva a carroceria do carro original. Até uns anos atrás, era uma bolha de fibra de vidro, que ela só copiava o formato do carro para ter um apelo de marketing para as marcas que estão ali patrocinando. Mas pegar o carro inteiro por dentro, não tem nada a ver com carro de rua, sabe? É um chassi tubular, motor V8, a tração traseira, então não tem nada a ver com um Chevrolet Cruze ou Toyota Corolla que você vê quando está assistindo a corrida da Stock Car. Na TCR, não. É a carroceria mesmo do carro, a tração dianteira igual do carro. Então, acho que são os pontos mais legais, assim, que fazem colocar a TCR como a categoria mais legal que eu trabalhei. Ela é muito competitiva, tem pilotos profissionais ali acelerando muito. A Porsche Cup, ela é muito legal também. Tem os carros que estão saindo sempre atualizados, né, com o ano da Porsche. São carros mais rápidos que o da TCR, mas é uma categoria monogestão, né, então não tem competição entre equipes. E muitos dos pilotos lá são pilotos amadores, são chamados de gentlemen's drivers, porque eles realmente estão correndo lá como se fosse um hobby, né, para milionário. Então, uma temporada da Porsche Cup deve estar em torno de 2 ou 3 milhões, mas você tem gente ali que até o ano passado nunca tinha corrido de nada na vida, nem de kart. Eles vão lá com uma estrutura fenomenal, que é da Porsche Cup, tem sempre um staff muito bom, de engenheiros, mecânicos, coaches, e aí ele rapidinho consegue pegar a mão, não para competir contra os profissionais, mas já fica ali no meio do grid, sabe? Porque também tem muito de uma galera ali dentro do perfil deles. Dentro do campeonato, você tem a divisão de pódio, ainda subdividido por esses diferentes tipos de pilotos. Então, tem 20 pilotos na categoria, mas tem um pódio dos 5 primeiros que são da classe Pro. Tem um pódio dos 5 primeiros que são da classe Sport e 5 que são da classe Trophy. Então, quase todo mundo sai com troféu lá. Entendeu? Então, para quem quer fazer uma mídia, sabe, conseguir uns patrocinadores e tá aparecendo ali, levantando troféu, é uma categoria, sabe, tá andando com Porsche, é uma categoria sensacional. Mas no ponto de vista competitivo, não é aquela categoria assim, faca nos dentes, sabe, que tá ali a galera que começou desde o kart fazendo carreira. Você dificilmente vai ver um piloto que está querendo fazer carreira e quer virar piloto da Porsche Cup, sabe?
Vai ter uma galera ali que está pagando para correr. Ah, sim. Muito bacana. Bom, eu não acho que é isso, tá bom? Queria te agradecer novamente por estar ajudando a gente com esse trabalho. O mercado automobilístico, né? Fontes são muito difíceis da gente conseguir. Então, você ajudou bastante a gente. Creio que a gente tem bastante material aqui para decupar agora e ver como é que vai utilizar, tá bom? E fica o convite se precisar de alguma coisa, assim, ou a gente precisar, a gente te chama, tá bom? Sim, tem a gente vontade. deseja toda a sorte do mundo a você nessa sua carreira. Muitíssimo obrigado. Espero um dia a gente se encontrar aí. Vocês gostam de automobilismo? Imagino que sim, né? Sim, Um dia bastante. vocês estiverem lá em Interlagos, pode dar uma chamada que a gente bate um papo lá pessoalmente também. Pode deixar, viu? Tá ok? Imagine. Tá bom? Tchau, Valeu. tchau, mano. Abraço. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau.